Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados desta quarta-feira. Eu sou Michele Jardim e vamos juntos até o meio-dia falando de aves e suínos. Veja os destaques de hoje. No quadro de A a Z com CFMV, vamos falar sobre controle de javalis. Os animais são de espécie invasora no país e podem ser vetores de doenças para os suínos. E ainda, alimentação na fase de terminação de suínos. Tecnologia oferece ração líquida para os animais e melhora a conversão alimentar. Tudo isso e muito mais agora. O Ligados Integrados está começando. A gente começa o programa de hoje com um quadro de A a Z com CFMV. E antes de começar, você, produtor e médico veterinário que nos assiste, já se inscreveu no nosso YouTube? É só acessar youtube.com/canal Rural BR. Por lá, você também pode enviar a sua dúvida para bate-papo do dia, que é sobre controle de javalis. Javali é um animal selvagem nativo da Ásia, Europa e norte da África, mas não é natural do Brasil. Ainda assim, ele é encontrado em várias regiões do país e pode prejudicar a produção agropecuária brasileira. O javali é um vetor de doenças para o rebanho suíno, como a peste suína clássica, e por isso deve ser controlado. Vamos saber mais sobre o controle de javalis conversando com Arthur Luiz de Almeida, médico veterinário e gerente do Programa Estadual de Sanidade Suídica de São Paulo. Bom dia, Arthur. Bem-vindo ao programa. Antes de mais nada, eu já te agradeço a participação. Bom dia, Michele. Eu que agradeço a participação, sobretudo ao CFMV, que fez o convite. Parabenizar pela excelente parceria do CFMV com o Canal Rural nesse quadro de A a Z. Muito importante para os médicos veterinários. Com certeza. Arthur, sabendo que o javali é uma espécie exótica, invasora e nociva, como é que ele entrou no país? Bom, Michele, existem duas vertentes aí, né? Uma é pela fronteira seca, atravessando ali a fronteira do Uruguai, da Argentina, onde o animal já estava presente. E a outra possibilidade foi com as importações desse animal para as criações comerciais ali na década de 80, 90, e esses animais acabaram, de alguma forma, escapando e voltando ao estado selvagem. Quais são as orientações, tanto para o produtor e para a população, de modo geral, em caso de avistamento de javalis? Olha, é muito importante que eles façam, para qualquer lugar do Brasil, a comunicação nas secretarias de agricultura ou nas agências de defesa agropecuária. Aqui em São Paulo, a gente tem o canal do Fale Conosco para que o produtor notifique a presença dos javalis e os prejuízos que ele provoca na sua propriedade. E também lembrar que não só o avistamento dele, mas também se encontrar animais doentes ou mortos, é muito importante para a vigilância de doenças. Então, a notificação é fundamental para a gente mapear o problema nos estados, sobretudo aqui em São Paulo. Com certeza. Arthur, quais as doenças que o javali pode transmitir para os animais domésticos de produção, como os suínos? E como que o Programa Estadual de Sanidade Suídia tem atuado em São Paulo? Olha, as doenças são as mesmas, tá? Porque eles são animais da mesma espécie, eles têm crias viáveis entre o suíno e o javali, então as mesmas doenças eles compartilham. Eu posso dar alguns exemplos de doenças de importância econômica, como a febre aftosa, a peste suína clássica e africana, que você já disse na introdução, comentou muito bem. Também a PIRS, que é a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, doença de Algésque, por aí vai. E as doenças de saúde pública, como brucelose, tuberculose, tudo isso eles podem compartilhar. E o programa de sanidade, ele atua fazendo a vigilância das doenças. Então, a gente, por meio da resolução SA 41, a gente começou a fazer a colheita de material e receber material biológico para fazer vigilância epidemiológica, pesquisar essas doenças, e também na parte de educação dos controladores e produtores rurais
sobre os riscos que o javali ele representa para a atividade agropecuária da suinocultura e da pecuária em geral. Certo. Sabendo que essa espécie exótica e invasora pode transmitir a peste suína clássica, doença de grande impacto econômico, como é que está sendo feito o controle atualmente? Então, o controle ele é totalmente relacionado ao mapeamento da ocorrência do animal, para a gente saber qual é o risco que nós estamos expostos, a abundância dele, né, essa dinâmica de população. Também o treinamento dos controladores para que eles se identificarem animais doentes, notificarem, né? E a colheita de material biológico, que é importantíssima para a gente ter a gestão do risco, para a gente ter análises. E se a doença, por exemplo, entrar, que o Brasil é livre, o estado de São Paulo é livre da peste suína clássica e da peste suína africana, se a doença entrar, a gente descobrir o mais rápido possível e está preparado para combatê-la da melhor forma possível. Arthur, como é que os médicos veterinários e produtores podem atuar de forma ativa e efetiva no controle dos javalis? Olha, o médico veterinário é importantíssimo, né? Porque ele tem ali, ele é um profissional de muito procurado pelos controladores de javali, no caso do uso dos cães, né? Então, a gente tem uma regulamentação para o uso de cães na atividade de controle populacional do javali, que é a Instrução Normativa 12 de 2019, a IN 12, do IBAMA, que lá fala que o médico veterinário tem que fazer o controle sanitário, as vacinas, né? Toda essa orientação para os produtores, os controladores, no caso. E o médico veterinário é muito importante na educação, no processo de educação para a saúde única, abordar os temas de doenças que os animais, tanto os cães como as pessoas, a abordagem da doença no conceito de saúde única, que é muito importante para os controladores, para as populações que estão fazendo o controle do javali. E o médico veterinário é muito importante para as orientações também sobre a manipulação dessa carne, o consumo dessa carne. É um profissional de muita relevância para a política pública do controle do javali avançar no Brasil. Com relação ao consumo, as pessoas podem consumir a carne do javali abatido? Quais são os riscos para a saúde pública, se tem algum risco, né? Olha, o consumo, ele não é proibido, vamos dizer assim. O que é proibido é o comércio e a doação dessa carne. Então, a Secretaria de Agricultura, o CRMV, a gente, assim, não recomenda, eu diria assim, dessa forma, né? Porque é um animal que não é submetido aos controles sanitários, ele não toma vacina, ele não toma vermífugo, ele também não é, a carne dele não é inspecionada. Então, existem riscos inerentes ao consumo da carne, né? Mas aqueles que tiverem acesso a essa carne, os controladores, manejadores ou produtores rurais que fizerem o controle, eles precisam, no mínimo, observar o bom congelamento dessa carne por, no mínimo, 7 a 10 dias e o cozimento completo dessa carne antes do consumo. Consumir essa carne crua ou mal passada é muito arriscado, não existe controle nem inspeção. Então, quem for consumir, que tome os cuidados, né, para proteger a sua saúde e das pessoas próximas. Entendi. Arthur, quais as medidas de segurança que o produtor pode adotar para impedir aí a invasão do javali na sua propriedade? Olha, o produtor, sobretudo com relação à sua lavoura, sua roça, né, ele pode cercá-la usando cercas elétricas. Hoje em dia existem telas apropriadas, né, desenvolvidas para cercar o javali dessas áreas, sobretudo áreas irrigadas, que têm produção agrícola em várias fases do ano, né? Então, ele poderia fazer isso. Existem também produtos que têm ação de repelente para aplicação nas lavouras. Lógico que isso aumenta os custos, então o produtor precisa avaliar essa possibilidade. E também ele pode tanto aprender a fazer o controle dessa praga, né? Com a própria Secretaria de Agricultura, pela CAT, a Assistência Técnica Integral de São Paulo, publicou uma cartilha que orienta detalhadamente como deve ser passo a passo para o produtor virar um controlador. Ele também pode procurar controladores ou manejadores de javali da sua região, pessoas da sua confiança, para trabalhar junto com ele no controle da praga, ou inclusive terceirizar, que existem hoje prestadores de serviço também que podem ajudar o produtor a controlar essa praga.
Perfeito, Arthur. Meu querido, muito obrigada pela entrevista, viu? Te agradeço a participação aqui no programa. Eu que agradeço, Michele, agradeço também ao CFMB e a Defesa Agropecuária, a Secretaria de Agricultura, está sempre à disposição, Canal Rural do CFMB. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Arthur. Vale lembrar aos médicos veterinários e zootecnistas que o recadastramento do sistema CFMV, CRMVs, agora é digital. Isso mesmo. Se programe para atualizar os dados e receber a nova cédula na sua casa. Você vai receber no formato físico e a novíssima versão digital. O documento tem fé pública, atende aos padrões de segurança e autenticidade e é necessário para o exercício legal das profissões. Por 2 anos, os profissionais que fizerem o recadastramento digital de forma voluntária receberão a nova cédula de identidade profissional gratuitamente. E no próximo bloco, você vai conhecer uma granja de terminação que adotou uma tecnologia para oferecer ração líquida aos animais. É daqui a pouquinho. Voltamos já já. Olá, tudo bem? Agora vão 5 dicas muito importantes para o gerenciamento da nossa granja. Primeira dica, gerar as informações. Esse passo é extremamente importante para a gente conseguir medir exatamente o fluxo de produtividade e consequente fluxo financeiro da sua granja. Então, aquele velho caderninho onde a gente anotava tudo que a gente consumia, tudo que a gente gastava, é de extrema importância. A partir dessas informações, a gente estabelece a nossa metodologia de gestão da granja. Dica número 2, fazer a gestão da produtividade. A produtividade é um aspecto extremamente importante na nossa instalação. Por quê? A partir dela que a gente tem toda a origem de recursos financeiros da granja e também é a responsável pela diluição de custos daquela instalação ou propriedade. Dica número 3. Sempre trabalhar ao máximo a possibilidade de aumentar as receitas da propriedade. As receitas são tudo que são resultado do faturamento da granja ou do barracão. Ter medidas que aumentam isso podem vir a gerar um resultado econômico melhor para a atividade e, consequentemente, para a propriedade. Dica número 4. Trabalhar sempre com as saídas de caixa. As saídas de caixa são caracterizadas pelo desembolso do produtor ou da granja para a atividade. Lembrando, normalmente isso são pagamentos de custos variáveis que incidem sobre o nosso processo produtivo. E a gestão de custos é extremamente importante. A gestão de custo ela deve sempre ser diária, mensal, anual ou por lote. A gente sempre tem que procurar reduzir ao máximo os nossos custos produtivos. Afinal, é a diferença entre os custos e as receitas que vai garantir o sucesso da granja. Dica número 5. A dica número 5 é a gente fazer a gestão do resultado econômico da minha granja ou da minha propriedade. Essa é dica de extrema importância. A gestão do resultado da minha granja ou propriedade normalmente se dá pela diferença entre o faturamento, ou seja, as receitas da atividade, e os custos, que são as saídas de caixa. A diferença entre as receitas e as saídas pode me indicar o meu sucesso ou o meu fracasso na atividade. O papel de um bom gestor é sempre maximizar essa diferença, ou seja, ter um sucesso em alavancar as entradas de caixa, as receitas, e ter sucesso na redução de custos. E a diferença entre essas duas linhas do nosso fluxo de caixa caracteriza o resultado da granja. Era isso, pessoal. Muito obrigado e um bom gerenciamento da sua propriedade. Estamos de volta e olha só, a criação de suínos é dividida em 3 etapas. A primeira delas é a fase de desmame, que dura em média 28 dias. Após esse período, os animais são encaminhados para a creche. Lá eles passam por uma transição alimentar e aprendem a comer ração. Por fim, os suínos são levados para a fase de terminação, que antecede o abate e que tem a função de terminar de engordar os animais. A nossa equipe de reportagem foi até Mato Grosso do Sul para conhecer de perto uma granja de terminação que está oferecendo ração líquida aos suínos. Eles conseguiram produzir 1 quilo de carne com 200 gramas a menos de ração. E tudo é otimizado através de um sistema. É a tecnologia a favor da produção. Vamos conferir. Os
Usar a tecnologia no dia a dia pode facilitar o manejo e aumentar a produtividade. É assim na granja de terminação do Osmar, localizada em Dourados, Mato Grosso do Sul. A alimentação dos suínos é controlada por sistema. A ração líquida é disponibilizada nas baias. Nós trouxemos essa tecnologia da Alemanha e nós alimentamos os nossos animais em 3 momentos, né? Cedo, meio-dia e à tarde, buscando a melhor conversão, o melhor peso e a menor mortalidade. Quando casa essa eficiência operacional, aí que traz o resultado financeiro, que é aquilo também que nos interessa, né? Interessa tanto ao produtor como também aos funcionários e também à empresa. É uma novidade para o sistema de integração no Brasil, inclusive para os módulos de terminação. A máquina robusta fica na cozinha da granja, um lugar construído exclusivamente para ela, ao lado do silo e dos galpões. Na prática, funciona assim. O equipamento retira a ração do silo e mistura com a água na quantidade determinada pelo sistema. Então ela mistura aí de 5 a 8 minutos, depois ela joga por cano debaixo dos galpões separadamente. Faz um trato por galpão, por vez, entendeu? Cada galpão uma vez, 4 vezes ao dia. Com a programação da alimentação, não há desperdício de ração e nem a necessidade do granjeiro estar por perto. Um ganho de tempo para realizar outras funções. A mão de obra diminui bastante, né? Que a gente programa aqui ainda vai cuidar mais tempo a cuidar dos animais lá dentro, né? Osmar, então temos aqui uma granja totalmente tecnificada. Nós temos uma granja, a primeira granja de ração líquida do Brasil, com piso vazado, coxo em inox, climatizada e em ração líquida. É uma granja tecnologia 4.0 que nos permite produzir 1 quilo de carne com 200 gramas a menos de ração, com mortalidade menor do que os índices normais, e é uma granja que nós podemos fazer a gestão à distância. Eu mesmo, se eu estiver no supermercado ou viajando em São Paulo, Estados Unidos, eu posso operar a granja desde que tenha internet. Um exemplo, se tiver um trato programado para 6 horas da manhã e eu decidir que eu não quero fazer o trato às 6, quero fazer às 8 horas da manhã, é só mudar a programação no meu celular e eu programo toda a operação da granja daquele dia ou daquela semana ou daquele mês. Como é um projeto teoricamente novo, apesar de fazer aí mais de 1 ano que já está rodando, a gente ainda está em aprendizado, né? Agora sim a gente está com um desafio maior, que é de realmente mudar o resultado. A gente trabalhou até agora com uma curva de consumo, uma dinâmica um pouco diferente, e a gente obteve resultados sem dúvida, mas a gente quer mais, né? Essa é uma granja que tem todos os requisitos para o bem-estar animal, né? Desde a formatação das baias, o número de animal por metro quadrado, o sistema de alimentação, né? Que todos os animais comem ao mesmo tempo, né? O sistema de enriquecimento, né? Nós temos as correntes para ajudar esse animal no seu dia a dia ali, para ele morder, né? que evita os estresses, todo o sistema de climatização que mantém a melhor temperatura para esses animais, né? Então essa é uma granja que atende totalmente o sistema de bem-estar animal. A ambiência é um dos principais fatores, né? À noite eu costumo entrar aqui pelas 9 horas para ver como é que está a ambiência, porque à noite é uma ambiência, durante o dia é outra. Então o animal estando bem, estando deitado, estando tranquilo, é sinal que a ambiência está boa. Não está brigando, não está estressado, então a ambiência é sinal que o animal está bem comportado, a ambiência está boa. Quem trabalha ao lado de Kleber é a Keide Nara. O dia a dia é corrido, mas no final tudo vale a pena. Eu gosto muito do que eu faço por amor mesmo, e assim eu fico muito satisfeita, muito feliz em saber que nós estamos produzindo matéria-prima de qualidade e que vai chegar à mesa da população uma coisa boa, que o que eu estou fazendo aqui era o que eu também queria consumir. E consome, viu, Keide Nara? Porque a excelência do trabalho reflete na qualidade da carne que a gente vai comer. Fico feliz, né? Uma satisfação, né? Uma gratidão muito grande saber que nós estamos alimentando o mundo, que nós estamos alimentando família, que nós estamos alimentando pessoas. Aí nós ficamos muito felizes de saber que nós também fazemos parte dessa cadeia, que é produzir carne, produzir proteína
para alimentar o mundo. Você já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos? Eu vou te ajudar. Pega o celular aí, ativa a câmera e mira para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai acessar o link que te leva para todos os nossos conteúdos e para as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã tem muito mais. Eu te espero às 11h30 da manhã. Um forte abraço e até lá.